Tem uma entrevista naquele programa Provocações da TV Cultura, na época que era apresentado pelo Abu Janra, que o Clóvis de Barros Filho vai e o Abu Janra pergunta pra ele, né, aquela fatídica pergunta: Clóvis, o que é a vida? E ele pergunta mais de uma vez pro Clóvis, e em uma das vezes que ele pergunta, o Clóvis responde a seguinte coisa pra ele: dor e sofrimento. Afinal de contas, eu não lembro de ter sofrido antes de nascer e tenho a nítida impressão de que não sofrerei depois que morrer. E isso se encaixa muito com esse livro aqui, que foi a minha leitura finalizada, a primeira leitura que eu finalizei no mês de janeiro, que é o livro Uma Vida Pequena. Para mim, essa é uma história que fala sobre sofrimento, mas sobre um sofrimento que ele dificilmente é reparado. E assim, eu comprei esse livro já tem alguns meses, mas eu só consegui ler recentemente. Eu comecei a leitura dele no final de dezembro e terminei agora no começo de janeiro, porque é um livro longo de quase 800 páginas, então eu esperei sair de férias para iniciar a leitura. Eu falei, eu preciso de tempo para isso. E eu confesso para vocês que a minha vontade de ler ele foi muito pelas opiniões controversas, sobre pessoas que amaram, pessoas que odiaram. Eu conheço muita gente que adorou, que é o livro favorito da vida. Eu conheço pessoas que detestaram e acham esse livro um horror. Então eu falei, poxa, acredito que eu preciso ler e agora nas férias chegou a hora. Eu acredito que cada um vai lidar com a história que tem aqui, interpretar ela de acordo com aquilo que experienciou, que viveu na vida. Então, é uma experiência muito pessoal para cada um. A experiência para mim foi muito válida, foi muito diferente de tudo que eu já li. Não amei o livro, não tá no meu top 10 da vida, mas foi um livro que eu gostei muito de ter feito a leitura. Antes de eu dar a minha opinião, falar o que eu achei, o que eu não gostei do livro, eu vou precisar falar de algumas coisas, mas eu acredito que nada que eu vá falar aqui vai ser um spoiler muito grande para estragar a experiência de quem ainda não fez a leitura dele. Então, nada que eu vou falar aqui é um grande spoiler. Para quem não conhece a história de Uma Vida Pequena, assim, muito resumidamente, é a história de 4 amigos, que é o Jude, o JB, o William e o Malcolm, que eles se conhecem ali na época da faculdade, eles estão no início dos seus 20 anos, e ao longo do livro a gente vai acompanhar a vida deles. Então, eles nos seus 30, nos 40, eles na metade, eles no final da vida, enfim, dependendo de cada personagem. Só que o livro, ele foca muito na história do Jude, que ele é ali um desses 4 amigos, né? Ele faz parte desse grupo que ninguém sabe sobre a vida dele. Então, os próprios amigos não sabem sobre o passado dele, não sabem sobre a família dele, tem meio que um mistério ali. E o Jude, ele tem, meio que sofre ali de dores crônicas, né? Ele sente muitas dores e por conta disso, muitas vezes ele tem dificuldade de locomoção. Essa é a história, assim, resumidamente, do que é a sinopse ou a história de Uma Vida Pequena. Só que, assim, o livro, pra mim, ele foca no Jude até demais, assim, né? Acaba sendo o livro do Jude, porque chega um ponto da história que os outros amigos, eles acabam virando mero coadjuvantes da história dele, assim. E eu achei a escrita da autora um pouco cansativa, vou confessar pra vocês. Eu vi muitas pessoas falando o quanto que a escrita da Hanya era poética. Eu não consegui ver essa poesia toda, não. Eu achei uma escrita cansativa e, em alguns momentos, cheia de excessos, principalmente ali na primeira parte do livro. Acho que tem muita descrição de locais, de pessoas, de personagens que são praticamente figurantes na história, que não acrescentam nada, que poderia, assim, facilmente ter sido tirado desse livro. Acho que até diminuiria, um pouco do tamanho dele, porque eu acho que tem muitos excessos. Mas, mesmo tendo essa escrita cansativa, eu não consegui largar esse livro.
parece que eu tava ali, toda vez que eu pegava para ler, eu tava entrando em contato com a história de velhos amigos, conhecidos que eu queria acompanhar mais da vida, que eu queria conhecer, principalmente ali do Jude, que tem um foco maior de saber o que aconteceu com ele, o que é esse mistério na vida dele. É um livro que não é linear, já avisando para vocês, para quem tem dificuldade com isso, porque você passa por várias fases da vida dos personagens, mas sem nenhuma linearidade. Então, a gente começa ali nos 20 anos, aí 5 páginas pra frente eles já estão com 40 e depois volta para alguma situação que aconteceu quando eles tinham 20. Então, não tem linearidade na história, a gente acompanha ali vários momentos de várias idades da vida desses personagens. E a grande questão desse livro é que sim, é um livro muito pesado e ele tem sim todos os gatilhos possíveis que você imaginar. O personagem que se torna o principal, ele passa por todo tipo de violência e de crueldade que você imaginar. Eu não vou dar detalhes, eu não vou falar o que é, mas assim, ele passa por coisas terríveis. E vejo que muitas pessoas dizem que isso é um exagero, que foi algo gratuito, exagerado, que a autora colocou no livro. Eu discordo, pessoal. Falando, né, um pouco sobre mim. Pra quem não sabe, eu sou formada em psicologia, eu sou psicóloga formada em psicologia. Tô sendo redundante e fazendo uma ênfase sobre isso, porque nos dias de hoje, né, muita gente se intitula terapeuta, psicólogo, sem ter a devida formação, fala um monte de abobrinha, então faço essa ênfase, eu sou psicóloga formada em psicologia, devidamente ali habilitada, e eu posso garantir para vocês e falar com toda a tranquilidade do mundo que muito do que tá escrito aqui ou do que acontece com esse personagem facilmente acontece na vida de outras pessoas. Existem pessoas que passam por muitas violências, que passam por sofrimentos inimagináveis, então eu não consigo pensar que é só exagero quando eu paro para refletir e para pensar que eu já conheci, já vi histórias de pessoas que passaram por coisas parecidas. Claro que enquanto seres humanos, em algum nível a gente vai experienciar sofrimento, a gente vai experienciar coisas não tão boas aqui. Mas nesse livro a gente fala sobre um sofrimento que ele é intenso demais, que ele é muito grande. E boa parte do livro acaba sendo as pessoas, né, esses amigos, a família, girando em torno do Jude e desse sofrimento que ele passa, que ele sente, né? E assim, tentando de alguma forma ajudar. E, gente, de fato, as coisas que ele passa são muito pesadas ao ponto dele não conseguir sentir esperança, ao ponto dele não conseguir passar por cima daquilo que aconteceu, superar. Eu detesto essa palavra porque eu fico me questionando se de fato a gente supera, por exemplo, um trauma ou o próprio luto, ou a gente aprende a conviver com eles. Passar por traumas, por violências, não é algo que a gente se esquece, não é algo que desaparece de uma hora para outra. Então, a pessoa buscar ajuda, a pessoa ter apoio, falar sobre isso é muito importante. Quando eu falo, né, falar sobre isso não é no sentido de revitimizar a pessoa, mas é auxiliar essa pessoa, ter apoio, ter rede de apoio, tudo isso é fundamental quando a gente fala no enfrentamento desse sofrimento decorrente de violência e de trauma. E assim, mesmo esse personagem vai contar ali, né, enfim, coisas horríveis que aconteceram com ele, ele não tendo essa rede de apoio, ele não podendo pedir ajuda na infância, ele tem isso na vida adulta, né? Ele ganha uma família, ele tem amigos que gostam muito dele, só que isso por si só não é o suficiente.
mesmo as pessoas ao redor ali querendo ajudar de alguma forma, dizendo pra ele, tentando mostrar o quanto ele é uma pessoa maravilhosa, ele não consegue ver isso, ele não tem essa dimensão, ele tem uma visão muito negativa sobre ele, e isso é muito compreensível dado aquilo que ele vivenciou, né? Quando alguém passa por uma situação de violência ou múltiplas situações de violência, é muito difícil muitas vezes se enxergar de uma forma positiva. Eu não tô falando que é impossível, tá? Mas que a pessoa ela fica mais suscetível a ter uma visão negativa de si mesma, principalmente quando essa violência ou esse trauma, ele acontece no período da infância, que é uma fase muito importante. A criança, ela tem muito a tendência de, quando algo muito ruim acontece, ela se responsabilizar por isso, ela concluir que aquilo é culpa dela, que ela que é uma pessoa desprezível, que ela é má, que ela merece tudo aquilo que aconteceu. E isso pode persistir na vida adulta, principalmente quando essa pessoa, ela também passa por experiências negativas, sabe? Por coisas que acabam comprovando na cabeça dela de que olha como você é má, olha como você é uma pessoa ruim. Então, é muito difícil mesmo. E assim, tem uma polêmica envolvendo a autora desse livro, que ela fala que ela não acredita em terapia, que as pessoas deveriam se curar sozinhas, buscar em si essa cura, e eu particularmente acho isso um desserviço. Eu acredito que sim, não é qualquer terapia, eu acho que é importante a pessoa ela fazer terapia com um profissional sério, buscar ajuda com um psicólogo, psiquiatra, que seja um profissional habilitado para atendê-la, que seja um tratamento baseado em evidências, porque existem sim intervenções adequadas e comprovadas para ajudar em diversas questões. Conversa por si só, eu não acho que é de todo uma ajuda, de fato não acho que auxilia tanto. E traz também esse questionamento, né? Será que se esse personagem ele tivesse obtido essa ajuda psicológica, as coisas seriam diferentes? O resultado da vida dele seria diferente? Ou se ele conseguisse aceitar ajuda, porque ao longo do livro a gente vê várias pessoas tentando ajudá-lo e ele meio que negando essa ajuda. O que é uma coisa muito complicada, né? Porque, principalmente quando a gente fala do processo terapêutico, depende muito do paciente, da pessoa estar aberta à mudança. Claro que muitas vezes as pessoas elas não chegam 100% motivadas a fim de fazer terapia, mas precisa ter um mínimo de abertura. E eu acredito muito que nem todo sofrimento ele vai poder ser reparado, nem tudo a gente vai conseguir ali reparar. Nem todas as pessoas vão ser curadas, né? A gente hoje na psicologia nem fala em cura, principalmente quando a gente fala de transtornos, a gente fala em remissão de sintomas, né? Que a pessoa pode ficar bem ali uma boa parte da vida e aí de uma hora para outra ou alguma situação pode acontecer desses sintomas voltarem, então a gente nem fala em cura, mas falando assim de mudança, de transformação, nem todo mundo vai obter isso ao longo da vida. Acho que é importante trazer e mencionar isso aqui no vídeo, né? E isso ainda que a pessoa ela tenha recursos para fazer isso, porque no caso do Jude, na vida adulta, ele passa a ter recursos. Ele tem dinheiro, ele tem rede de apoio, mas isso não é o suficiente. E assim, né? Eu gosto muito desses pontos trazidos no livro, que é sobre o sofrimento que muitas vezes não pode ser reparado, sobre traumas, sobre esse sofrimento intenso e inimaginável que pode acontecer na vida de algumas pessoas. Esses são pontos que eu gostei muito, mas tem alguns pontos que me incomodaram bastante. Acho que o primeiro deles é um romance que a autora desenvolve com o Jude, né? Ele se relaciona com uma pessoa próxima dele e, pra mim, esse relacionamento é extremamente problemático. A forma como ele é conduzido, assim, me passou muito a vibe de que
As pessoas não podem ser amigas, principalmente homens que são muito próximos, sem isso gerar um romance. Assim, eu achei muito forçado ela transformar ali uma amizade muito forte que tem no livro, de muitos anos, num romance, e isso acabar gerando mais uma fonte de sofrimento. Isso sim eu achei um exagero. E aqui a gente tem o pior profissional da saúde de todos, que é o personagem do Andy. Ele é um médico extremamente antiético. Ah, mas ele é amigo do personagem, né? Não, não tem justificativa. Na vida real, ou melhor, não, né, não deveria existir, né? Se acontece na vida real, de um profissional da saúde ser tão antiético quanto esse personagem, né? Um profissional da saúde se comportar da forma que esse personagem se comporta na frente do paciente, porque ele sabe dos riscos que tem a história do personagem principal e ele faz pouco em relação a isso na minha visão, né? Como é que esse profissional tá vendo todo esse sofrimento, toda essa situação e ele não aciona a família, ele não aciona as pessoas mais próximas, ele não faz o encaminhamento adequado, ele sempre tá ali num certo dilema do que fazer e isso é muito sério, isso é muito grave, esse personagem me incomodou muito porque é a representação de um personagem antiético que, para mim, mais atrapalha do que ajuda aqui. Então, assim, é outro ponto que não dá para aceitar, para mim não deu. E por essas duas coisas, esse livro, ele é um 4 estrelas para mim. É uma nota muito boa, porque, ok, não é um 5, mas é um 4, então acredito que é um livro que vale a pena ser lido, porém, contudo, todavia, é um livro que eu não indico para a maioria das pessoas pela quantidade de gatilhos. Eu vou deixar na descrição um link que você consegue consultar todos os tipos de gatilho que tem nesse livro. Ah, mas pode estragar a leitura. Eu acho que é mais importante você ver se de fato você consegue ler nesse momento um livro que tem essa quantidade de gatilhos do que você pegar, ler e tomar uma surpresa e isso te deixar mal. Eu acho que é uma irresponsabilidade muito grande minha indicar esse livro para pessoas que não estão bem mentalmente ou para pessoas que passaram por situações semelhantes sem dar nenhum tipo de aviso. Então, não, apesar de ser um livro ótimo, não é recomendado para todo mundo, não recomendo para todo mundo. É um livro que, se você quiser ler, você precisa estar bem para fazer a leitura dele e ciente de alguns gatilhos ou do que você vai encontrar. Acho que isso é o mais importante. E fazer um aviso, gente, se alguém se identificou com algo desse livro, tá passando por uma situação parecida, busque ajuda, isso é muito importante, busque ajuda de um profissional capacitado para te auxiliar. Eu vou deixar também na descrição, além desse link com os gatilhos, o link para compra do livro. Quem se interessar e quiser comprar, eu vou deixar o meu link na descrição. Se você comprar com ele, você me ajuda e você ajuda a manter esse canal que eu tô tentando aqui construir com tanto carinho. Então, é isso. Essas são as minhas considerações e a minha resenha sobre Uma Vida Pequena. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um like, deixa a tua opinião, se você já leu, me conta o que você achou. E quem não leu, me conta aqui se tem curiosidade em ler ou que sabe sobre esse livro. Só toma cuidado com os spoilers, né, para outras pessoas que vão assistir ou que vão ler os comentários. E é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo, um abraço e até a próxima.